Olá, pessoal! Nessa videoaula, nós vamos iniciar o estudo das operações de separação sólido-gás. Anteriormente, nós estudamos a dinâmica das partículas e os regimes de escoamento externo à partícula. E agora, então, a partir dessa aula, nós vamos passar a estudar as aplicações tecnológicas desses conceitos na avaliação e no projeto de equipamentos de separação de partículas. Importante aqui destacar que os princípios que nós vamos estudar, embora aplicados aqui para a separação de partículas em meio gasoso, se aplicam também à separação sólido-líquido. É importante destacar que o processo de separação de partículas em meio gasoso ocorre pela ação do campo gravitacional, como é o caso das câmaras de poeira, ou pela ação do campo centrífugo, como é o caso das centrífugas, ciclones e hidrociclones. Nessa disciplina, a gente vai estudar a câmara de poeira e os ciclones. Ambas as técnicas encontram grande aplicação industrial na recuperação de particulados ou controle de emissões atmosféricas. E a seleção de qual tipo de equipamento vai ser utilizado industrialmente vai depender dos requisitos do processo e das suas características, das características do fluido e das partículas nas correntes de processo. O conteúdo dessa videoaula é separação de partículas pela ação do campo gravitacional, onde nós vamos estudar o equipamento chamado câmara de poeira. Nessa videoaula, veremos aplicações e princípio de funcionamento. As câmaras de poeira são equipamentos de simples construção, utilizados para separar sólidos de correntes gasosas. O princípio de separação é baseado na sedimentação livre das partículas, ou seja, levando em conta a velocidade terminal das partículas e o tempo de residência dentro da câmara. Esses equipamentos são utilizados para a separação de partículas muito finas presentes nas correntes gasosas, sendo recomendados para partículas maiores que 43 micrômetros. Como as partículas são muito finas, a tendência é que tenhamos a queda segundo o regime de Stokes. E assim, a velocidade terminal e o tempo de queda vão ser dependentes da massa específica, da esfericidade e do diâmetro da partícula. Quanto maiores forem essas variáveis, mais rapidamente vai se dar a separação das partículas da corrente gasosa. As câmaras de poeira são recomendadas para separação de correntes com elevada concentração de particulados, quando se deseja fazer a purificação dessas correntes ou abate de particulados, e sendo muitas vezes empregada como separador primário, responsável por fazer, digamos assim, uma separação mais grosseira, reduzindo a concentração dos particulados na corrente e também a sua abrasividade. E isso permite que essa corrente seja direcionada para outros equipamentos, para uma separação de partículas menores que podem ficar retidas nessa corrente gasosa. Aqui a gente tem a fotografia de uma câmara de poeira industrial, onde fica evidente que se trata de um equipamento de grandes dimensões. E aqui embaixo, a representação de uma câmara de poeira em vista lateral, onde é possível identificar a direção do escoamento fluido, desde a tubulação de entrada até a saída, e a separação das partículas que ocorre pela ação do campo gravitacional. Cabe destacar aqui que esses equipamentos têm baixa eficiência para partículas com diâmetro menor do que 10 micrômetros, o que reforça a sua aplicação como um tratamento primário para correntes gasosas contendo particulados. O princípio de funcionamento da câmara de poeira é o da separação inercial, ou seja, a separação se dá pela diferença de massa específica entre a partícula e o fluido, sendo necessário para a separação que a massa específica da partícula seja maior do que a do fluido. Quanto maior for essa diferença, mais fácil a separação. Outro elemento importante para a separação é a dimensão das partículas. Quanto maior o diâmetro da partícula, mais fácil será a separação. Então, esses dois parâmetros vão estar relacionados com a separação desse equipamento. Para exemplificar o funcionamento do equipamento, temos aqui a vista do equipamento, onde são evidenciadas as dimensões C, comprimento, L, largura e H, altura de projeto de uma câmara de poeira. Quando uma corrente de gás carregada de partículas de diferentes tamanhos entra pela tubulação de entrada e avança até a câmara, encontra a área transversal progressivamente maior, o que reduz a velocidade média do fluido.
Essa redução de velocidade ela é proposital, ela é um elemento de projeto e tem que ser suficiente para que o tempo de residência da corrente gasosa na câmara seja maior que o tempo de queda das partículas, garantindo então a separação. Quando isso ocorre, a velocidade terminal da partícula é maior do que a do fluido e a partícula é separada. Nesse processo, as partículas maiores ou mais densas vão ser mais facilmente separadas da corrente gasosa e vão ser coletadas na porção anterior da câmara, aqui mais para o início. Já as menores ou menos densas serão coletadas na porção final da câmara. Pode-se entender melhor como funciona uma câmara de poeira pela análise do que ocorre com as componentes da velocidade da partícula ao passar do duto de alimentação para a câmara de poeira, conforme pode ser visto aqui nas figuras. Observe que no duto e na câmara, a componente vertical da velocidade da partícula, que é a VT, é a mesma em módulo, direção e sentido. Entretanto, a componente horizontal da velocidade, VF, é menor na câmara de poeira, em razão do aumento da área transversal no escoamento. Por isso, a velocidade da partícula, V, se inclina em direção à vertical, aumentando as chances da partícula ser coletada pela câmara. Com isso, pessoal, encerramos os conceitos básicos de câmara de poeira. Na próxima videoaula teremos, então, o projeto desse equipamento. Até lá!